E agora a gente vai para a Copa do Brasil, porque ontem começou a grande decisão, os primeiros Ontem 90 foi dia. minutos de Corinthians e Vasco, e um Vasco que jogou ali meio precavido, o Corinthians também não foi dos Fecha, que é melhores, isso. né? E Assim, aí? Se de tarde a gente teve um dos melhores jogos, assim... À noite foi o jogo né, do não, Soninho. Vamos lá, se à tarde a gente Soninho teve... não, feio, mas Soninho não. Se à tarde a gente teve o confronto entre a melhor equipe da América do Sul contra a melhor equipe da Europa, se enfrentando numa final e fazendo um baita jogo, à noite a gente teve um confronto digno de 13º e 14º colocado do Que Campeonato deixaram Brasileiro. esses times bambambãs tudo pelo caminho. Então, assim, se você acha, se você como torcedor esperava um jogaço, É louco, não É tá louco, acompanhando não futebol. acompanha Não, eu futebol. particularmente falei até que essa final não seria decidida ontem, e não foi mesmo. Não acompanha futebol, porque não é a realidade dessas duas equipes. Não é mesmo. Eu acho que eles levaram muito a sério o discurso de final não se joga, final se ganha. E é E isso. ontem eles decidiram que E é não ia ter jogo, pelo menos da parte... e não era nenhuma questão de não ter jogo, de não deixar ter jogo. O Vasco propôs muito jogo. Era uma questão de limitação. Porque eram duas equipes que, durante toda essa trajetória da Copa do Brasil, elas sempre enfrentaram equipes, pelo menos nessa semifinal, né, pra cá também, de que eles não eram os favoritos para a grande mídia, para a grande galera que estava comentando. Então eles chegavam tendo que igualar o jogo, entre muitas aspas, e se provar. Ontem eles tinham que propor, porque o jogo era muito equilibrado. E aí, no conjunto da obra, o Fernando Diniz deu uma aula no Dorival de como jogar futebol, de como tecer os seus jogadores no esquema, de como fazer aqueles jogadores funcionarem durante os 90 minutos. O Corinthians é amassado no primeiro tempo, mas não amassado no sentido de volume de jogo e de ataque, porque não teve ataque, tanto assim. Só mesmo do Vasco entender mais o que estava pedindo o jogo. O Vasco fez o jogo da primeira final. O Corinthians não sabe onde está o Vasco até agora. Se você for lá no CT do Corinthians e mostrar o que foi a final para eles vão se perguntar o que eles fizeram durante 90 Dorival minutos. falou isso, Dorival tava perdido na coletiva. Perdido, cara. O Fernando Diniz ontem deu um tático nele que ele não conseguiu fazer nada. O Vasco saía jogando limpo. Assim, o Fernando Diniz, ele é um cara que se caracteriza por esse jogo de saída de bola. E ontem, eu acho que você escalar o time, porque é uma saída também, né? Mas você escalar o time com Garro, Memphis e Yuri Alberto e não deixar o Maicon, você não coloca o Maicon ali para poder afrouxar essa marcação no meio, você fazia com que o Felipe Coutinho direto recebia a bola e só girava. O próprio Nuno Moreira, que partida do Nuno Moreira, inclusive, estava em todo lugar ao mesmo tempo. Então, assim, o Vasco ontem deu uma aula de como se joga futebol. Que jogador absurdo. Jogou muito, Andrés. Então, assim, ao começo da fala do Cássio, o que eu já ouvi ali na redação, já ouvi de alguns flamenguistas. Os flamenguistas, eles estão sempre querendo desmerecer o que o Vasco faz, né? Os flamenguistas ontem eram corintianos. Não, assim, os flamenguistas... Assim como os vascaínos eram lógico. Paris Saint-Germain. Lógico, os flamenguistas estão sempre querendo desmerecer o que o Vasco faz. Então, mesmo num jogo onde todo mundo esperava que o Corinthians amassasse o Vasco, pressionasse o Vasco é dominante, o Vasco faz um jogo bem melhor que o Corinthians, os caras querem dar um jeito de querer desmerecer, dizendo que porque o jogo foi feio, porque é isso, porque é aquilo. Gente, Vasco e Corinthians não é só por ser 13º e ser 14º, não. É porque esses times têm como característica já há bastante tempo serem times mais competitivos do que técnicos. Eles são times, e essa expressão é bem usada, copeiros. Em pontos corridos, eles sofrem porque existem muitas deficiências técnicas nesses times. Mas eles são copeiros, eles são muito competitivos. Então, quem esperava uma final entre Vasco e Corinthians de primor técnico, de plástica, de nota artística. Esperou. Não, o entretenimento teve. Só que não foi um entretenimento com nota artística que as pessoas estavam esperando. Foi um entretenimento de pegado, de competitivo, que é o que normalmente se vê numa final, e como essa, a expectativa era maior ainda. Então, querer desmerecer agora o que o Vasco fez ontem, por querer questionar a qualidade técnica. Pelo amor de Deus, gente. É tão difícil meu time jogar bem em sequência como está fazendo agora. Aceitem isso, admitam isso, sem esse mimimi. Eu não acho que é desmerecer o que o Vasco fez, não, porque, assim, fez alguma coisa além do que fez ontem na temporada, assim, em momentos... Fez, cara. Não, todo mundo sofreu jogando lá na Arena do Corinthians. O Pois Vasco não sofreu. Vou concordar Eu até digo com o assim, Diniz, quando o Diniz disse que foi a melhor partida do Vasco defensivamente com ele, Não, Diniz. concordo. Foi o melhor jogo do Vasco em termos defensivos com o Diniz. O Vasco não sofreu num estádio onde todo mundo vai lá e sofre. O Vasco não sofreu. Era como se o Vasco estivesse jogando em São Januário.
Isso é um grande feito. Isso tem que ser aplaudido. Não ganhou nada ainda. Isso não vai valer nada para a final de domingo. Mas isso tem que ser reconhecido e aplaudido, porque surpreendeu muita gente. Mas eu digo no quesito mesmo de não fazer nada diferente do que se propõe já a fazer o Vasco. Eu acho que ontem fez com maestria anulando o Corinthians, mas durante toda a temporada o time do Vasco nunca deu um salto maior que a perna, nunca jogou um futebol que você olha assim, cara, esse futebol do Vasco tem que retornar. Sempre foi um futebol que era muito consciente do que queria fazer, mas que tinha suas deficiências defensivas, de marcação, que pegou sequências ruins no Brasileiro e tudo. Mas ontem fez exatamente aquilo que se propôs a fazer durante toda a temporada. Já o Corinthians é um time muito difícil de você entender o que quer fazer. É uma incógnita. Porque o Corinthians, ele é muito mais desequilibrado que o Vasco, mas ele tem um time muito melhor de peças que podem decidir o jogo, né? Pelo menos os 3 da frente são bem melhor que os 3 do Vasco, exceção do Ryan nesse momento, mas assim, Memphis, Garro e Yuri Alberto, você espera muito mais dele do que você espera do E foram jogadores Sou mais contestados. Coutinho que Garro, viu? Só pra constar. E esses jogadores que o Cássio mencionou viu? foram contestados justamente porque mais caminharam em campo do que jogaram. Mas Aí entra mais uma pergunta, que foi exatamente essa questão de vocês terem mencionado o Dorival perdido. Até seria também crucificável a mudança dele, tirando o Memphis para colocar o Dieguinho, esqueci Dieguinho. disso. Por que não botou o Guinegão? Guinegão. Por isso que eu digo Dorival meio doido. por isso que eu digo que esse Corinthians é desequilibrado e não entende ainda muito a forma de jogar. Porque durante toda a temporada ele não teve esse trio dos sonhos, em grande parte da temporada, presente. O triozinho. Seja por Vocês físico, estão superestimando esse trio também. seja viu? por físico ou seja por mesmo polêmicas fora de campo. No caso do Memphis ter ficado uma parte da temporada sem jogar por não ter recebido, por exemplo. Mas assim, você tem essas coisas que acontecem com o Corinthians e eu vou com você nessa de superstição, porque eu concordo. Não, eu acho... eu tô da superstição. Eu acho que vocês estão Não, superestimando, na verdade, falei Porque errado. Eu acho que esse trio, ele nunca foi um trio que funcionaria mas não é isso e que é bom. Não é isso que eu tô dizendo, acho. não. Esse trio já teve um momento espetacular. Mas hoje, só quem tem jogado em alto nível é o Memphis. O Yuri Sim. Alberto e o Garro, voltando de contusão, ainda não jogaram bola. não renderam. Isso que eu falei, a gente Mas estava você comparando espera. com o do Vasco. Momento, o do Andrés é melhor do que o do Yuri eu Alberto. não tenho e o do dúvidas. Coutinho é melhor do que o do Garro. Eu não tenho dúvidas que o momento... Momento do trio do Vasco, momento é melhor do que o do trio do Corinthians. Pois é. Carreira, O que eu tô já falando, fizeram, você pode o até que eu tô colocar falando é Corinthians justamente melhor. do que se espera entre os 3. Eu acho que, inclusive, eu acho que em nenhum momento da temporada o trio do Corinthians jogou perto do que esse trio do Vasco Não, jogou. o trio do Corinthians jogou muito Porque em alguns momentos Jogou nem muita presente eles estavam. E o que o do trio do Vasco está jogando agora, de entendimento um com o outro, de poder do Coutinho conseguir fazer os dois jogarem Final da bem. temporada passada pro começo tô falando dessa. Não, pois é. Eu lembro que no final já tem um ano Eu inteiro. tô falando o que esses caras já fizeram junto. No final da temporada passada, naquela arrancada do Corinthians, e até no começo dessa ali, se você for pegar Paulistão, Sim, eu tô falando o que durante toda a Garro, temporada. Yuri e Memphis jogaram juntos foi um absurdo. Mas durante Isso tem todo o funcionado Campeonato muito. Brasileiro, você teve jogos pontuais Aí teve deles. contusão, né? Pois é isso que eu tô falando. Durante toda a temporada foi minado. E por isso que é muito mais difícil de você entender o que o Corinthians quer fazer do que entender o que esse Vasco quer fazer. Agora, já nos aproximando já dos últimos 5 minutos, daqui a pouco tem previsão, viu, gente? Prepara Olha aí. aí. Prepara o chapeuzinho aí, viu? Ostento? Daqui a pouco. Vocês Não é agora não. preparem a caneta e o papel. Não, não é então. agora não, não é agora não. Prepara aí. Eu não tô acostumado, gente. Eu tô me sentindo... Desculpa dizer isso, às vezes eu fico até desconfortável. Eu não tô acostumado com esse Vasco que joga bem em sequência. Me dá uma agonia. Eu tô mais acostumado, assim, às vezes o time sofrer mais e tentar se superar. Esse Vasco que domina e joga bem, às vezes me deixa tão desconfortável. Tenso. Eu não tô acostumado, bicho. Ontem o jogo, tudo dando muito certo, eu virava pro meu amigo vascaíno, gente, tem alguma coisa estranha. Não, vai dar errado. Não vai dar errado. Tá acontecendo alguma coisa estranha, tá tudo tão diferente. Brincadeiras à parte, eu acho que o Vasco agora tem um desafio, que para ele é um desafio. Porque o Vasco se acostuma sempre a se superar. O Vasco, domingo, vai precisar confirmar o que a torcida está esperando. A torcida, depois desse desempenho do primeiro jogo, a torcida está muito confiante que o título vai vir domingo. E esse é um terreno muito perigoso para o Vasco. Não estou secando, estou zicando, pelo amor de Deus, seu vascaíno. Ele Só tô pode estar falando- fazendo a zica reversa. Só estou falando que é um mundo que o Vasco vai ter que aprender a lidar, de um time que mais sofreu do que qualquer outra coisa nos últimos anos, as pessoas esperarem que ele sim é o melhor do momento e que vai ganhar. Esse é nosso grande desafio para domingo. Superar isso, confirmar o bom momento do time e ser campeão diante de um time que está mal, mas que vai fazer de tudo para surpreender o Vasco no domingo. Pois Essa é a nossa angústia.
E, assim, muitos corintianos estão apostando nesse jogo do domingo, porque já estão cravando aí Corinthians campeão. E, claro, que tem essa questão do Vasco se superar e tal. Mas e aí? Diminuiu um pouquinho. Viu? Mas e aí? Vamos partir já para o prognóstico do Bora jogo lá. de domingo. Eu acho Essa assim, Cássio, vai. vamos lá. Eu acho é uma final muito difícil de você conseguir dizer que uma das equipes vai ganhar, porque são duas equipes tão irregulares durante a temporada que você tem que se apoiar em um recorte de 3 jogos em que essas equipes jogaram nesse momento. Desbancaram os grandes. Que são os 2 jogos da semifinal, mais esse primeiro Ou os jogo da favoritos, final. no caso. Porque se você pega o que vem antes disso, é um desastre para as duas equipes, e aí você não consegue nem ter uma noção do que vai acontecer nesse segundo jogo. Quase perdeu para o Operário. E aí, nesse momento, eu trago o favoritismo pro lado do Vasco, porque eu acho que ontem o Dorival foi com um time de que ele entendia que era o melhor time que ele tinha possível e que ele viu que não encaixou jogando em casa, que é onde o Corinthians é a melhor equipe em diversos momentos da temporada, jogou muito melhor em casa do que fora. E eu acho que o Vasco, com toda essa questão que envolve seu torcedor, estando num momento melhor, e como eu disse aqui durante o programa, que o Fernando Diniz conseguiu sobrepor seu futebol, porque ele sabe mais o que ele quer fazer do que o Dorival, eu acho que o Vasco chega muito mais favorito para essa final. Então, você está querendo dizer que o Dorival vai mexer no time de... Eu acho que o Dorival, por exemplo, o Dorival ontem, e aí vai se perder. O Dorival não vai entrar com Garro no segundo jogo, ele não vai entrar com Garro, ele vai realmente jogar sem o Garro, ele vai colocar o Maicon ali e vai continuar com o Matheus Bidu para poder fazer esse meio campo. Ele vai mesmo com Depay e o Roberto. O Garro não vai jogar esse segundo jogo, eu acho muito difícil, acho que ele gastou as peças com o Garro ontem. Ele não vai colocar o Garro nesse segundo jogo de titular, ele começa no segundo jogo, no segundo tempo que ele jogou muito mal. Bora. E agora vamos pro palpite. Eu acho que vamos lá. Tentar dar uma de Monturio aqui e prever. Eu acho que vai ser um jogo que os primeiros 10 minutos vai ser muito trucado. Acho que ambas as equipes vão ficar se degladiando muito em relação à posse. Mas a partir dos 15 minutos, eu acho que o Vasco toma as rédeas da partida e começa a ditar o ritmo. E eu acho que os pontas do Vasco, tanto o Andrés quanto o Ryan, vão fazer a diferença. E eu acho que um dos gols sai dos pontas. E o jogo termina 1-0 para o Vasco. O Corinthians não vai conseguir ter a posse do meio campo, porque Nuno Moreira e o nosso querido Thiago Mendes vai comer vivo todo o meio campo. E o Barros, que jogou muita bola. Pode procurar o Memphis no bolso dele. Eu acho que o Vasco será o campeão da Copa do Brasil de 2025. Por 1-0. Por 1-0. Vamos lá, mãe de Ná. Vi. Apareceu a bola de cristal. Enxerguei, gente. Respeitem meu dom. Seguinte, vai ser um jogo que o Vasco vai começar melhor. O gol vai sair razoavelmente cedo, o gol do Vasco. O Vasco vai cometer um erro que ele já cometeu muitas vezes na temporada, que vai ser recuar demais depois de fazer o gol. Isso vai fazer o Corinthians crescer no jogo. O Corinthians vai empatar o jogo ou no final do primeiro tempo, ou no começo do segundo. E o jogo vai se arrastar assim até ali 25, 30 minutos. Quando num gol bobo, doido, de um coadjuvante, de alguém que menos se espera, vai dar a vitória para o Vasco. Que vai ser Os minutos finais vão ser de sofrimento absurdo para matar 50 vascaínos por segundo do coração. Mas o Vasco vai ser campeão da Copa do Brasil. É nóis, vai dar certo. Quem vai ser o gol aí, o inesperado? Não, tá querendo demais. Não, pô. Acerta tudo. Tu tá pensando que Tu a minha clarevidência acerta é uma acertou a final da dissertação de Tu vestibular que acertou a vem com reta final detalhes do Brasileirão. Tu Respeite acerta meu tudo, dom. pô. Respeite meu... Ao vice do Intercontinental. Peraí. Pênalti pro Flamengo. É o vice do quê mesmo? Do Inter? Do Intercontinental. Voltou a ser Intercontinental. Intercontinental. Você que era vice de outras coisas. Não, pra Globo foi mundial o campeonato inteiro. Quando o PSG ganhou, virou Intercontinental. É uma beleza. E o pessoal disse que o Fla-Press não existe. Dito isso, aguardemos as cenas dos capítulos de domingo.